Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje é uma noite especial, é a nossa segunda-feira, quando nós temos a nossa palestra semanal. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita da cidade de Olambra, e é uma alegria estarmos juntos, como todas as semanas. E nós convidamos os amigos encarnados e os desencarnados, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa Casa Espírita, e todos esses trabalhadores do bem. Sejam todos muito bem-vindos para podermos criar essa grande rede de esperança, de fraternidade, de amor. Amigos, hoje, segunda-feira, 2 de maio de 2022. Para quem nos acompanha todas as semanas, estão percebendo que nós estamos num ambiente diferente. Estamos hoje em viagem, mas não poderíamos deixar de participar desse momento tão especial. E nós aproveitamos para convidar os amigos que vão chegando, quem desejar, providenciar o seu copinho, a sua garrafinha de água, que será magnetizada para ser tomada ao final. Mas não podemos também deixar de cumprimentar os amigos que vão nos assistir depois a nossa gravação, pelo nosso canal do YouTube ou pelo nosso canal do Telegram. Então, amigos queridos, sintam-se todos muito bem-vindos, e nós vamos preparando espiritualmente a nossa noite com a leitura de uma mensagem do livro A Mensagem do Dia. Esse livro, A Mensagem do Dia, veio através do espírito Sheila e o médium Cleiton Levi, médium aqui de Campinas, cidade próxima a Olambra, do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E nós abrimos na mensagem número 12. Não desistas do bem. Não desistas do bem. E a benfeitora nos ensina, seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso a esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pensa no bem e esquece o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso e abraça a tarefa nobilitante. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. Entra no clima da prece sincera, em cuja atmosfera ouvirás a voz do mais alto. Segue para frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora. Mensagem do Espírito Sheila, através de Cleiton Levi. E a benfeitora termina a mensagem número 12 do livro A Mensagem do Dia, nos ensinando: abraça o ideal elevado, entregando-te ao bem possível. No final, a vitória será sempre do amor. No final, a vitória será sempre do amor. Vamos orar, agradecer. Senhor, reunidos estamos em Teu nome, como todas as segundas-feiras, procurando compreender a Tua mensagem, à luz da doutrina espírita. E com alegria em nossos corações, vamos criando essa grande rede de esperança, de fraternidade, de amor.
e te pedimos, Senhor, toca os nossos corações. Esteja conosco, Senhor Jesus. Esteja conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, Pai. Cumprimentando a Sueli. Sueli, seja muito bem-vinda. Tatiane Mendes, Pedro Balalai, Carmelina, Vicente Jimenez, Mônica Pascoal, Valdecir Lima e tantos amigos queridos que estão sempre conosco, criando essa grande rede de trabalho no bem. Cumprimentando também Marcos Teixeira, seja muito bem-vinda. Mas, amigos, nós vamos dando continuidade à nossa noite. E hoje, para quem recebeu a nossa divulgação, viu que a nossa divulgação, o nosso tema da noite de hoje é Meu Reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E nós ficamos pensando, muitos imaginam que ao estarem aqui encarnados, principalmente nós que já somos espíritas, que já temos uma compreensão maior dessa realidade extracorpórea, muitos às vezes ficamos imaginando que se eu tiver uma conduta correta, honesta, for uma pessoa do bem, eu vou ter um reino de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade, que nada de ruim irá acontecer. E quando nós ouvimos essa mensagem vinda diretamente do nosso governador espiritual, vinda diretamente do Cristo planetário, de Jesus, afirmando: meu reino não é deste mundo, podemos pensar, então afinal, aonde está esse reino tão prometido? Onde estaria esse reino? Eu pensei que quando eu fosse reencarnar, eu iria encontrar esse reino de bem-aventuranças. E quando reencarnamos, vemos que nem sempre é assim. Porque nós temos que lembrar o quê? Estamos num planeta de provas e expiações. Ainda passando já por uma transição para um reino, ou melhor, para um planeta de regeneração. Mas essa transição não é da noite para o dia, é um processo e depende de cada um de nós. Quantos queremos que o outro mude e esquecemos da nossa própria mudança? Mas é necessário fazermos a nossa mudança, sermos nós o exemplo, para que possamos, com o nosso exemplo, nós possamos influenciar os outros. Mas quando eu falo exemplos, são exemplos do bem, porque se for exemplos de coisas que não são positivas, não é nada interessante. Mas Kardec, o nosso codificador, o organizador do Espiritismo, ele também selecionou esse trecho do Evangelho para refletir sobre ele, e é o que nós vamos fazer essa noite. Nós vamos procurar refletir no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Meu Reino não é deste mundo. Neste capítulo,
Kardec traz vários subtítulos: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, a instrução dos espíritos, e falando sobre Jesus, uma realeza terrestre. Mas nós vamos iniciar essa reflexão trazendo o item 1 do capítulo 12, que é uma passagem que se encontra no Evangelho segundo João. Segundo João, que foi um dos companheiros, amigos de Jesus, ele nos traz no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, esse ensino de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Mas quando que aconteceu essa passagem? Quando que Jesus assim se pronunciou? Muitos de nós talvez iremos lembrar, mas vamos recordar. E agora João, o evangelista, nos trazendo a fala de Jesus. Pilatos, tornando a entrar, pois no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Prossegue João, nos mostrando a continuidade desse diálogo. Pilatos então lhe disse: sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci. Prestem atenção o que Jesus responde a Pilatos: eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Eu vou repetir o que Jesus respondeu a Pilatos. Jesus lhe replicou: vós o dissestes, porque Jesus pergunta: sois, pois, rei? E ele diz: você que está dizendo isso, não eu. Eu sou rei. Não, você que está dizendo. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 36, 37. Amigos, antes de prosseguir, nós vamos aproveitar mandando também um abraço para o Rodolfo Eduardo. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. O Geraldo Magelo, o Arnaldo Reis, a Eudócia, todos esses amigos muito queridos. Nós estamos refletindo essa noite no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Meu Reino não é deste mundo. Essa passagem que acontece com Jesus foi naquele momento já que antecedeu ao suplício do Cristo. Ele vai preso, é levado diante de Pilatos, e Pilatos questiona ele porque ele estava sendo acusado pelos seus próprios irmãos, porque precisamos lembrar que Jesus era judeu. Jesus nasceu naquele ambiente, naquela região, naquela localidade,
ele era judeu. Jesus, a gente fala Jesus Cristo, porque Cristo significa como se fosse um enviado, um Messias. Mas, posteriormente, surgiu a palavra cristão. Inclusive, numa outra oportunidade, falaremos até sobre por que surgiu, de onde surgiu essa palavra. Foi Lucas que sugeriu, mas depois vamos até lembrar sobre isso. Mas Jesus era judeu. Jesus, ele diz, eu vim cumprir a lei e os profetas. Ele não era contra os ensinamentos que vieram através dos profetas, hoje conhecido como os do Antigo Testamento. Naquela época se dizia que era da Torá, mas o que aconteceu? Os seus próprios irmãos de sangue ou de raça, os próprios irmãos é que acusaram Jesus diretamente para os romanos, porque quem dominava aquela região era Roma. Roma era poderosa. Eles dominavam aquela região. Então eles foram queixar-se dizendo que aquele homem dizia que era um rei. E aí eles criaram uma situação de pânico, de medo, porque eles criaram uma situação que os romanos pensaram, então esse homem é um revolucionário, esse homem pode querer nos prejudicar, mas tudo em função, podemos dizer o quê? Da inveja, do egoísmo, do ciúme, porque eles estavam percebendo que o povo simples acorria para receber o auxílio de Jesus. Mas essa explicação rápida, só para a gente lembrar que neste momento, Jesus estava ali, diante de Pilatos, diante do governador. Nós estamos aqui num ambiente diferente, e em função desse ambiente diferente, nós estamos com pessoas circulando aqui e está aparecendo na nossa live. Mas isso é apenas um detalhe, porque o nosso ambiente semanal, nós estamos fora do nosso ambiente semanal, mas não percam a atenção no que eu estou comentando. Então, Pilatos questiona se Jesus realmente era rei, e Jesus diz que ele não era rei. Quem estava dizendo que era rei era o próprio Pilatos, que ele simplesmente ele tinha caído na mão dos judeus. Ele disse, se eu fosse rei, ora, os meus soldados, a minha gente aqui ia me libertar. Mas não, os meus próprios irmãos de crença estão depondo contra mim. Mas agora vem os comentários de Kardec, para que a gente possa entender por que Jesus diz isso. Meu reino não é deste mundo. Porque Jesus se pronuncia dessa forma. E no item 2 do Evangelho, a vida futura, é o subtítulo do capítulo 18, a vida futura, ele diz o seguinte: por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim onde termina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. E, em geral, e eu já falei isso várias e várias vezes, quem nos acompanha já ouviu isso muitas e muitas vezes. O que acontece nós, quando reencarnamos, nós esquecemos o principal,
e esquecemos que somos espírito. O que permanece, o que prossegue é o espírito. O que é imortal é o espírito. E nós ficamos muito preocupados com o momento presente, com o momento, enquanto estamos encarnados, a preocupação com a matéria. Logicamente, se estamos encarnados, precisamos nos preocupar com a matéria, com o cuidado nosso, da nossa saúde, com a nossa alimentação, termos condições de sobreviver, constituirmos uma família, se assim o desejarmos, estiver dentro de uma programação. Mas o principal é o quê? Entendermos, principalmente nós que somos espíritas, que já temos essa compreensão maior, que o fundamento, o objetivo de estarmos encarnados é para o progresso, para evoluirmos. Porque Kardec, ele pergunta aos benfeitores, em O Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o objetivo da encarnação. E pergunta com relação ao que nós precisamos adquirir. E eles dizem que a reencarnação, ela tem esse objetivo de evoluir, de progredir, e que nós precisamos adquirir todo o conhecimento. Nós precisamos transitar por todo o saber. Então, nós estamos aqui, vamos passar por várias e várias e várias experiências. Uma vez podemos vir sendo um cozinheiro, de uma outra vez sendo um engenheiro, um médico, enfim. E aí nós vamos adquirindo conhecimento. Podemos encarnar num corpo feminino, num corpo masculino, porque o espírito não tem sexo. Mas qual o objetivo? É desse progresso do espírito. Vamos progredindo intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Mas o que acontece? Em geral, nós esquecemos. E Kardec diz, Jesus deixa isso muito claro, falando sobre essa vida futura que ele apresenta para nós. Com um fim onde termina a humanidade. E como devendo ser o objeto, das principais preocupações do homem sobre a Terra. É importante, como eu disse, cuidarmos da matéria, estudarmos, trabalharmos, termos uma profissão, cuidarmos do nosso corpo, da nossa mente, mas sabermos. O principal é sabermos que o espírito prossegue. E Kardec, prosseguindo, nos diz: todas as suas máximas, todos os ensinamentos de Jesus se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. O que o nosso codificador quer nos alertar? Nós, espíritas, simpatizantes, que já temos essa compreensão da reencarnação, que nós podemos reencarnar várias e várias e várias e várias e várias vezes até atingirmos a condição de espíritos superiores, nós já conseguimos ter esse entendimento.
Estamos aqui para esse progresso do espírito. Mas para aquelas pessoas que acreditam que existe apenas uma única existência, uma única vida, nasceu, morreu e acabou tudo, ele não vai conseguir compreender ou aceitar muito dos ensinamentos de Jesus, porque Kardec diz, e repetindo, só para que a gente possa compreender bem, ele diz assim, todas as suas máximas, então todos os ensinamentos do Cristo se referem a esse grande princípio, a essa vida futura. Sem a vida futura, a maior parte dos seus preceitos, dos ensinamentos de Jesus, seus preceitos de moral, não teria nenhuma razão de ser. E ele prossegue dizendo, esse dogma pode, pois, ser considerado o dogma o quê? Da vida futura. Pode ser considerado como o ponto principal do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros no início desta obra, porque deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Kardec, ele vem só para que a gente possa compreender bem todos que estamos aqui reunidos essa noite, encarnados e desencarnados, e quem vai assistir depois a nossa gravação. Ele vem nos ensinando que, ora, o Evangelho segundo o Espiritismo foi organizado por Kardec, inspirado pelos benfeitores que fizeram parte dessa organização dessa obra monumental, e ele selecionou trechos do Evangelho para trazer. E é isso que ele está explicando. Ora, é tão importante essa máxima, meu reino não é deste mundo, a vida futura, que ele, quem Kardec, colocou logo no início da obra, logo no segundo capítulo, ele procurou trazer esse tema para a nossa compreensão, porque nós vamos iniciar a compreensão do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tendo já essa noção, esse fundamento. E ele coloca dizendo, esse dogma pode, pois, ser considerado como ponto principal do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros, no início, nesta obra, no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque deve ser o ponto de mira, deve ser o que todos nós, a humanidade, devemos mirar, devemos buscar. Deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Porque quando nós não temos essa compreensão, nós vamos ou negar a existência desse poder superior que rege não somente o planeta Terra, mas que rege todo o universo. Nós vamos dizer, eu não creio, Deus não existe, porque se ele existe, ele não é o que dizem. Deus é bondade, Deus é justo, Deus é perfeito,
Como que ele poderia, se ele realmente existe, ser bom, ser justo, ser perfeito e permitir tantas atrocidades, tantas maldades, tantas enfermidades, tanta coisa que acontece? Como pode permitir que uma criancinha já nasça com limitações físicas, limitações mentais? Afinal de contas, ela não fez nada para merecer isso. Mas quando nós temos a compreensão que nós somos espíritos imortais e como espíritos imortais já transitamos por várias e várias oportunidades de aprendizado, e nessas oportunidades, muitas das vezes, nos equivocamos, cometemos atos, às vezes, atrozes. Nós temos débitos a quitar. Se nós pedirmos um empréstimo a um banco, nós temos que quitar esse empréstimo. Enquanto não quitarmos, seremos o quê? Devedores. E quando nós passamos por certas situações, ou são situações que vêm para o aperfeiçoamento do próprio espírito. Às vezes, o espírito pede determinadas provas para que ele possa caminhar mais rápido. Pode servir também de prova para os pais, para os familiares, porque nós reencarnamos dentro de toda uma programação divina. Ninguém nasce numa certa família por acaso. O acaso não existe. E é isso que o nosso benfeitor Allan Kardec vai nos mostrando. Ora, se nós já temos essa compreensão, nós vamos entender o que Jesus quer nos ensinar quando ele diz: meu reino não é deste mundo. Ele está se referindo a essa vida futura, a esse reino perfeito, a esse reino de amor, aonde só existirão bem-aventuranças, felicidade, à medida que nós formos evoluindo moralmente, espiritualmente. Chegará um tempo que o próprio planeta Terra será um mundo perfeito. E os habitantes que aqui estiverem serão espíritos puros. Mas podemos também, nós que estamos agora aqui reencarnados, irmos, à medida que formos evoluindo, reencarnar em mundos jamais evoluídos. É um processo. Nós não vamos reencarnar diretamente num mundo perfeito, mas podemos sair daqui e já irmos para um mundo que já passou por essa fase de provas e expiações e já está totalmente no mundo de regeneração. Enquanto a gente está com um pezinho querendo entrar no mundo de regeneração, podemos reencarnar num mundo desse. Mas para isso é necessário o quê? Fazermos a nossa parte. Não deixarmos para amanhã. Deixa para a próxima. Já que eu sou espírito imortal e vou reencarnar muitas e muitas vezes, então, dessa vez, agora, por enquanto, deixa eu fazer bastante coisa equivocada e aí depois eu venho quitando os meus débitos. Não é o melhor caminho. Porque o que acontece? Nós conseguimos nos endividar com muita facilidade. É aquela pessoa que, por exemplo, tem um cartão de crédito sem limites e ele começa a utilizar aquele cartão, só que a renda dele mensal é uma renda limitada. O cartão é sem limite, mas a renda é limitada. E vai chegar um momento que ele não tem condições de quitar aquele cartão e ele vai entrar em desespero. É como nós, quando começamos a
arrumar situações que vão aumentar cada vez os nossos débitos. Então, não, nós precisamos é o quê? O meu cartão, ele é ilimitado, mas eu vou utilizar somente um pequeno valor dele, porque aí eu sei que no mês seguinte eu terei condições de quitar e vou ficar tranquila, sem nenhum tipo de preocupação. A mesma coisa, estamos aqui encarnados, nós estamos o quê? Com esse objetivo de evoluir. Então vamos procurar o quê? Trabalhar, observar como que eu sou, ciumento, invejoso, orgulhoso, maledicente, fofoqueiro, como que eu sou egoísta? E aí nós vamos trabalhando, vamos dia a dia, paulatinamente, porque se formos mudar da noite para o dia, não vamos conseguir. Nós não podemos querer que uma criança de 2 anos, por exemplo, adquira o título de um pós-doutorado e ela possuindo apenas 2 anos. Nós somos crianças espirituais. Devemos, sim, trabalhar diariamente, como aquela criança que aos pouquinhos ela vai aprendendo uma palavra nova, vai firmando mais as suas pernas, vai conseguindo andar cada vez mais rápido e com isso ela vai evoluindo, aprende a se cuidar sozinha. Um dia ela aprende a sair sozinha na rua. É um processo. Somos nós, espíritos aqui, espíritos encarnados. Mas os espíritos desencarnados, enquanto desencarnados, eles também evoluem. Vai depender de cada um, porque no mundo espiritual nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos realizar muito. Então, estamos nessa grande rede agora, nesse momento, amigos encarnados e desencarnados. Então, que todos nós possamos ter esse desejo no nosso coração, para que esse reino que Jesus preparou para nos receber, que ele possa ser, assim, o mais rápido possível, ele possa chegar para nós. Mas compete a cada um de nós. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Não podemos exigir do outro, não podemos cobrar do outro. Cada um de nós construímos o nosso destino. Podemos contar, sim, com o apoio dos amigos, dos familiares, daqueles que nos amam. Mas o trabalho evolutivo é solitário. Compete a cada um a busca por esse reino. Meu reino não é deste mundo, nos ensinou Jesus Cristo. Mas um dia será. Paz a todos. Queridos amigos, nós vamos agora, aproveitando, cumprimentando também a Rita de Cássia. Seja muito bem-vinda, Rita. A Mônica, seja muito bem-vinda, Mônica. Mas para aqueles que chegaram um pouquinho depois, nós aproveitamos para lembrar, quem desejar, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ao final será magnetizada e nós vamos fazer a nossa vibração, a nossa prece, o nosso agradecimento.
vamos receber o passe magnético espiritual. Então convidamos a todos, aqueles que neste momento nos acompanham e que sentem a necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia, confiando no amor de Jesus, confiando nas equipes espirituais que acorreram ao nosso chamado. Mantenham-se confiantes. E aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação. Jesus conta conosco. Jesus nos ensinou: tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. Jesus nos disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós somos luz, nós somos centelha divina, nós somos criação de Deus. Deus criou tudo perfeito. Nós temos todo esse potencial dentro de nós. Mas como filhos ainda rebeldes, fomos nos afastando do Pai. Precisamos fazer esse caminho de retorno. E Jesus conta conosco. Quando nos reunimos no nome dele, nós vamos emitindo vibrações de muito amor, de muita esperança, de muita paz, e vamos auxiliando a tantos que necessitam. E nós aproveitamos, antes de iniciarmos a nossa vibração, para lembrarmos que toda terça-feira, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho é toda terça-feira pelo Facebook e pelo Instagram, de 8 às 8h30 da noite. Depois, não é ao vivo, é à distância, de 8h30 às 9h30 da noite, nós temos uma reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. E essa reunião de vibração, ela acolhe aos pedidos que chegam à nossa casa espírita. Então, quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o WhatsApp do nosso centro espírita e nós passaremos todas as orientações. E aqui, eu mandando um abraço muito especial, muito carinhoso para o nosso genro, Sávio Canela. Seja muito bem-vindo, Sávio, que bom. E nós aproveitamos também para lembrar que, para aqueles que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Temos mais de 800 vídeos, todos separados por playlist. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Então, amigos, agora vamos orar com muita fé, com muita esperança, para todos aqueles que estão reunidos, sintonizados conosco, que colocaram o seu copinho de água ou a sua garrafinha de água. Vamos vibrar por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, irmãos que encontram-se agora enfermos, nos leitos dos hospitais, nas UTIs. Vamos orar e vamos rogar a essa equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes que nos auxilie, para que possamos juntos oferecer o melhor a cada irmão de humanidade. Vamos juntos, vibrando muito amor, vibrando muita paz, adentrando nos lares, pacificando, harmonizando as famílias. Vamos juntos, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, onde houver um irmão enfermo, padecendo do corpo, padecendo da alma. Juntos vamos envolvendo, oferecendo do nosso amor,
aliviando, consolando, despertando a fé. Com a permissão de Deus, vamos levando a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura da alma. E nós vamos vibrando muito amor e muita paz. E neste momento, vamos oferecendo do nosso magnetismo, para podermos magnetizar todas as águas que à distância aguardam a magnetização. Magnetizarmos as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizarmos os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizarmos os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizarmos as alimentações, potencializando os efeitos de cura e retirando todas as contraindicações. E nós vamos vibrando muito amor, muita esperança, muita paz. E nós vamos agora, nós vamos entregar na mão dos benfeitores amigos a continuidade desse trabalho e vamos dirigir os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos. Vamos agora dirigir os nossos pensamentos para aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, para aquele companheiro que ainda não conhece a mensagem do Cristo Jesus. E os benfeitores amigos, vasculhando a nossa mente, vão oferecendo de acordo com as necessidades individuais. E agradecendo só um momentinho. Agradecendo, Senhor. Nós nos colocamos agora para recebermos
recebermos o passe magnético espiritual. E vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. E agradecendo, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos anjos guardiães, a Jesus e a Deus nosso Pai, agradecendo a cada emissário do bem que acorreu ao nosso chamado e pedindo, Senhor, que a paz deste momento, Senhor, permaneça junto a nós. Durante todo o transcorrer desta semana, durante todo este mês, Senhor, que se inicia. Conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos na próxima segunda-feira estarmos novamente reunidos em nome de Jesus. Oh, Senhor, sê conosco, Senhor Jesus, sê conosco, Senhor. Convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos. Amigos, amigas, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Aproveitando, mandando um abraço para a Rose Delboni, para a Cleia, para a Cleitiane, para a Inês Luchese, para a Mara, para todos esses amigos e amigas muito queridos. Despedindo. Amanhã, terça-feira, 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram, o nosso estudo do Evangelho. E para aqueles que, porventura, ainda não tenham o WhatsApp do nosso Centro Espírita e desejar um atendimento fraterno, uma orientação, ou encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o DDD 19 e o celular 99-341-6316. 19-99-341-6316. A paz de Jesus, sempre no lar, no coração de cada um de vocês. Um beijo grande e até amanhã. Boa noite, Mara, Mariana Fosati, Aparecida, todos esses amigos muito queridos, Aparecida Moraes e todos encarnados e desencarnados. Um abraço também para Carmelina Godoy.
Carmelina, Sueli, todos esses amigos, Arnaldo falando aqui em inglês. Good night, my friends. Tenha uma abençoada noite. Que assim seja para todos nós, Arnaldo, diretamente de Boston.